Olá, sou eu, Luiz Faxinã, por aqui mais uma vez para falar de orixá, sempre de forma bem simples. Eu estou gravando esse vídeo agora tarde da noite, né, para responder a dois comentários e também falar de um orixá muito pouco conhecido, né, no Brasil, mas de grande importância. Então, esse vídeo eu dedico a esse orixá muito especial e que a gente tem que passar a conhecer mais de perto, né? Mas antes, eu gostaria de pedir a você que está passando aqui pela primeira vez, que assista os nossos vídeos, se for legal, se inscreva no canal e a todos que continuem compartilhando, deixando like, comentários, porque é sempre muito importante a gente manter o orixá em atividade de internet. Bom, como eu sempre falo, as pessoas vão ali me perguntando, e na maioria das vezes nós vamos ali elaborando essa resposta na forma de um vídeo, né, para chegar ao maior número de pessoas possível. Me perguntaram assim, Babá, o Ibaori, as pessoas que são de Candomblé sabem que o Ibaori acompanha ali o orixá, é uma vasilha, são colocados alguns elementos ali dentro, que representa o ori dessa pessoa que está ali iniciando o orixá, ou deu um bori e preparou um ibaori. Então, é um elemento importante para essa ligação dentro do candomblé. E o que acontece? Essa pessoa me pergunta se o ibaori pode ficar próximo ao orixá, junto, do lado, em frente. E eu digo que sim, não há outra maneira. O ibaori acompanha o assentamento orixá e tem que ser cuidado da mesma forma que a gente cuida de orixá, o ibaori também deve ser cuidado. E também me pergunta se deve colocar água no ibaori. A gente tem que lembrar que água é o mituto, nantuto, tutolaroye, o mikuniotá. Água não carrega inimigo, então água não faz mal a nada que se relacione ao orixá ou o próprio ibaori. Mas, se eu entendi a pergunta, se eu estiver errado, é só me responder lá nos comentários, eu repasso isso aqui. Pelo que eu entendi, é colocar água mesmo, muita água ali no ibaori, deixar as coisas submersas na água. Olha só, eu não vejo nenhum problema se fizer dessa forma. Na maioria das vezes a gente vê o ibaori só aqueles elementos e a água é mais no sentido de limpar, né, com as ervas, deixar ali tudo arrumadinho, bem limpinho. É assim que eu vejo. Mas não vejo problema em colocar água. Só que a gente tem que atentar para um detalhe, né? Quando a gente tem quartinhas para colocar água aos pés do orixá, manter, no ibaori você tem uma quartinha para manter água, a gente tem que sempre lembrar o perigo de água parada. Não é porque é casa de orixá, essas coisas, que não tem dengue, que não tem chikungunya, zika, porque tem, né? Então, hoje, eu vejo as quartinhas com água, né? Eles põem uma renda, né, em cima, fica até arrumadinho, legal para colocar a tampinha e não correr o risco de um mosquito pousar e botar os ovos e criar larvas, e isso virar um problema na vida da gente. Mas, quando se põe água para orixá, se deve todos os dias lavar e trocar água, sabe? Eu vejo um monte de gente santo que tem lá suas quartinhas, aquela água vai eternizando por ali. E isso não é correto. Sabe? O correto é todo dia trocar água de quarteirão. Isso dá trabalho, né?
mas ela precisa ser trocada, né? Então você imagina que um amigo me pede um copo d'água, eu coloco aquele copo d'água ali, aí ele bebe um pouquinho, a água fica ali 2, 3, 4 dias, aí ele volta, eu queria água, não, tá aqui água que tu não bebeu ainda, vamos ter problema. Então é necessário esse cuidado em termos de saúde pública, porque a casa de orixá é muito cheia de gente, e quanto mais água parada, há um problema, né, que pode ocasionar e depois ficar difícil para o tratamento, essas coisas todas. Há um avanço nesse sentido, uma série de axés, eles estão ali trabalhando, sabe, protegendo esses ambientes onde as águas ficam muito tempo, para não correr esse tipo de risco. Mas, normalmente, todos os dias as águas são trocadas e também, com relação às águas de Acaçar, o ar, elas são substituídas a cada 15 dias, mas elas estão colocadas dentro de uma garrafa e lacrada, né? Então, uma garrafa transparente ali e aquilo, a água de Acaçar, o Aruá, elas estão ali dentro para todo aquele contexto que a gente já conhece, de felicidade e saúde, estão guardadas em alguns cantos da Roça de Santo, mas essas águas são trocadas por período, mas essas garrafas são bem lacradas. Quanto às quartinhas, normalmente elas têm uma falha, né? Não tampa direitinho, então hoje em dia eu vejo as pessoas usarem uma renda, uma coisa bacaninha, onde aquilo impede do mosquito proliferar nessa água. Então a água é muito importante, não carrega inimigo, mas deve ser trocada todos os dias. E com relação ao Ibauri, eu não vejo problema colocar água, tá? Mas que tenha esse cuidado, né? Porque o orixá anda contigo. Então, se você se movimenta, o orixá se movimenta. Então tem que ter essa prática, né? Para não gerar problema. Bom, respondendo a essas perguntas, vamos aqui ao tema do vídeo de hoje, que é um orixá que pouco se conversa, se fala no Brasil, que se chama Orixá Adiá. Vocês já ouviram falar? Acredito que a maioria não, mas alguns aqui com certeza já ouviram. Orixá Adiá é um orixá ligado à floresta, à mata, sabe? Esse orixá, a gente precisa entender, é feminino, né? O orixá é feminino. Isso, numa tradução livre, é como se fosse uma curandeira, né? Que usa todos os elementos da floresta, tanto as folhas quanto os caules, raízes e outros elementos que permeiam esse ambiente para a cura, para a saúde de uma população. Esse orixá é quem cuida da saúde. Ah, mas Ossan, que é o rei da floresta. Vamos entender, Ossan é o hospital. A floresta é o hospital da humanidade, né? O hospital está lá todo equipado com todas as coisas que são necessárias para que as outras pessoas que trabalham no hospital possam atender aqueles que chegam com seus problemas, né? Então, orixá já é a curandeira. E uma coisa muito importante, além de conhecer o mecanismo, né, da floresta, né, quando se venta, quando está muito seco, né, o que acontece com muita chuva, o que acontece com esses elementos desse grande hospital de Ossan, a floresta, o orixá já ensina a comunidade, desde as crianças, esse orixá é muito focado nas crianças, até os adultos. Ensina, sabe, a lidar com um bem maior que a natureza nos proporciona, o remédio para a nossa vida, sabe? Além disso, o orixá já ajuda o extrativismo, sabe? A coisa de plantar, preservar, cuidar, para que não falte. Então, esse orixá feminino tem esse poder, né? A grande curandeira.
que ensina a todos aqueles que buscam no grande hospital de Ossan tratamento para a sua vida, a quantidade certinha para que possa realmente aquele remédio ter propriedades certinhas, equilibradas para a saúde de uma pessoa, sabe? E também para manter, como é que se mantém essa floresta ainda viva, sabe? Para que o extrativismo, para que as colheitas sejam feitas nas épocas certas, sem destruir absolutamente nada, para nunca faltar. Então, Orixá Adiá é que essa grande curandeira que proporciona tudo isso, né, que a gente tem até os dias de hoje, sintetizando, preparando as coisas para que você nunca te falte, né? Essa é Orixá Adiá, a grande curandeira. E ela é conhecida também por um movimento muito forte como o redemoinho, né? Aquele vento forte gerando dentro de uma floresta é Orixá Adiá. Inclusive, há uma certa confusão no mito quando falam que Yansan espalhou as folhas de Ossan e cada orixá saiu catando folhas para si, né? Não foi bem assim. Quem determinou as folhas para cada orixá, quantidade, tudo isso, foi o Orixá Adiá, que é o redemoinho, confundindo com Oiá em alguns momentos. Ela que separou. Esse redemoinho significa retirar essas folhas e agrupar em vários lugares e determinar ali, essa aqui pertence a esse caminho para tal orixá, essa aqui é remédio para isso, e ali foi distribuindo aos outros orixás a quantidade certa de folhas para que esse espírito se manifestasse naquele ambiente ou na pedra, né, como a gente costuma falar. Então, Orixá Adiá é a grande curandeira, deve ser reverenciada. Eu conversei hoje sobre o Orixá Adiá e nem sei por quê. Eu estou há 2 anos, né, em pesquisa, escrevendo, né, sobre esse orixá. É um legado que eu quero deixar assim, com muita pesquisa, essas coisas, para todos aqueles que me acompanham, que a gente troca ideia, né? E eu estou preparando esse material já tem 2 anos. Então, não é fácil, é uma pesquisa demorada, mas Orixá Adiá é importantíssimo. É a grande curandeira que ensinou os meios e os remédios que podem ser preparados com ervas e todos os outros elementos que se encontram na floresta. É o grande orixá feminino que no hospital Ossan, na floresta de Ossan, ela consegue lidar com todos esses elementos sem danificar absolutamente nada. Tudo é uma questão de equilíbrio. Esse orixá ensinou essa manutenção da vida, né, através da fauna, flora, que as pessoas aprendessem ao seu redor a perpetuar aquele ambiente tão sagrado para manter a vida das pessoas com saúde. Então, esse é o Orixá Adiá. E antes que me perguntem, esse orixá é feito? É feito sim, sabe? Mas, por favor, não vão pensando aí, sabe, que tem uns malucos que vai jogar búzio e vai falar, não, você é de Orixá Adiá, vai raspar. Cara, não é assim que a banda toca, tá? Orixá Adiá, como todo e qualquer orixá, para ser uma pessoa iniciada, há uma complexidade de ações que precisam ser feitas para que isso realmente equilibre com a vida de alguém. Então, eu estou falando desse orixá porque eu já estou no final desse trabalho e aí eu quero, e outros que eu vou publicar, onde
essas nuances orixás possam ser transmitidas de maneira bem equilibrada, sabe? Então a gente vai levar, vou falar de outros orixás que não são tão cultuados no Brasil. Orixá Ajá é cultuado, mas muito pouca gente fala a respeito disso. Então, a gente vai continuar falando também de outros orixás que a gente não encontra, assim, muita conversa a respeito dele, muita informação. Então, é desses orixás que a gente vai começar a falar a partir de hoje. E tem uma coisa interessante também, é que eu deveria ter falado lá no início do vídeo, respondido a mais uma pergunta, e aí me empolguei com o Orixá já. Me perguntaram se Exu e Catiço é a mesma coisa, né? Exu Catiço e Exu Orixá. Eu digo que não, sabe? Porque Orixá é aquilo que está dentro de você. Você passou por um processo de iniciação, trouxeram o orixá para conviver, despertaram o orixá no seu ori, e isso mora contigo. Os catiços, como a gente ouve dizer, eu não tenho nenhuma experiência com Umbanda, apesar de ter muitos amigos, mas catiço é uma amizade, é uma entidade, sabe? Que ali, que ajuda mesmo, aquele que você pode contar ali na hora, sabe? Aí me empresta um dinheiro aí, o cara, pô, segura aí, depois eu pago, e assim vai. O catiça que traz recado, não vai por ali, vem por aqui, e vai acertando. Então é esse amigo do dia a dia, sabe, que a gente tem na vida, um amigo que guarda para sempre, é uma entidade particular que te acompanha, sabe? Eu acho muito bacana as pessoas que têm suas entidades, trabalham com elas, né? Os Tranca-Ruas, a Maria Padilha, o João Caveira e tantos outros, com a mesma importância, sabe, na vida de uma pessoa. Mas Exu e Catiço são princípios bem diferentes, sabe? Mas, de qualquer maneira, Exu ou Catiço, viva em paz e com sua harmonia, sabe? O que importa é que a sua crença seja verdadeira, sabe? Que você tenha essas entidades ou esses orixás como parte da sua vida. Isso é que é legal, é que vai valer a pena, sem nenhuma frescura e nenhum enfeite. A coisa caminha sempre bem. Axéô, muito obrigado. Até o próximo vídeo.